Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no canal Refúgio Teológico e no Instituto Superior de Teologia Cristã, Turito. Dando continuidade ao nosso curso de pós-graduação, hoje especificamente iremos abordar dispensacionalismo, aliancismo, aprofundar, né? São temas que a gente já abordou em outros momentos, mas aqui é um aprofundamento específico, né? Porque o curso de pós-graduação requer que você se aprofunde em uma área específica. Então, aqui não é apenas um resumo a mais, mas é uma forma de você necessitar entender que você precisa se aprofundar mais. Por exemplo, na doutrina pentecostal, no curso de escatologia, nós temos vários tópicos e assuntos. Um deles é dispensacionalismo, ou seja, você se desejar, se interessasse por esse tema, necessita se aprofundar mais nesse tópico. Se você quer estudar mais o arianismo, necessita adquirir outros materiais que ajudem a entender mais profundamente esse tópico, e assim por diante. Ou sobre novos céus, nova terra, ou sobre o livro do Apocalipse à parte, né? Então, é um momento de você se aprofundar. E geralmente no curso de pós-graduação, você necessita também desenvolver uma monografia, né? Não pedimos aqui no curso da gente, a gente não pede, mas se você quiser fazer para se aperfeiçoar, a gente recebe, tá bom? Então, assim, então são vários temas que a escatologia abarca e você precisa, para ser um especialista na área, desenvolver um assunto específico, né? Dominar um assunto específico, aqui dando toda uma visão sobre os assuntos gerais, né? Então, no livro texto, temos assim, como a aliança de Deus com Abraão é central para o plano de Deus concernente ao fim dos tempos. Aqui a gente percebe que existe na escatologia dispensacionalista, pré-tribulacionista ou premillenista, a necessidade das histórias de personagens do Antigo Testamento para compreender o plano profético, o calendário profético, a escatologia, né? Não é somente o Novo Testamento, ou apenas uma parte da Bíblia, mas toda a Bíblia. Por isso que o pensamento dispensacionalista é o mais próximo da interpretação melhor das Escrituras, no que diz respeito à escatologia. No livro está assim, Deus está buscando dois propósitos distintos, com dois povos distintos. Né? Isso já foi dito muitas vezes, e é necessário repetir isso também, porque a gente precisa aprender, né? Entender que é dessa forma que a Bíblia trabalha. Bem, o propósito tem objetivos terrenos e envolve outros descendentes étnicos de Abraão. O outro propósito tem objetivos celestiais e envolve os crentes, a igreja de Cristo, os eleitos, os predestinados em Jesus. Então, cada processo distingue do plano de Deus na história humana é conhecido como dispensacionalismo ou dispensação. Como vocês podem ver aqui, ó, ok? Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Tá? Então, é, Deus ainda dará a terra aos descendentes físicos de Abraão. Alguns cristãos veem a centralidade de Israel do ponto de vista dispensacionalista. O dispensacionalismo enfatiza as diferenças e descontinuidade entre os descendentes físicos de Abraão e os seguidores de Jesus. Veja como os dispensacionalistas entendem a aliança com Abraão em relação ao fim dos tempos. As promessas de Deus a Abraão continuam garantidas, incondicionais da terra e bênçãos para os descendentes físicos de Abraão. Quando ele fez a sua aliança com Abraão, a presença de Deus passou entre os pedaços de animais que tinham sido cortados ao meio. Deus chamou essa aliança de aliança perpétua. Tendo em vista que essa aliança era incondicional e eterna, Deus tem de cumprir suas promessas ao primeiro pai de Israel. Esse cumprimento deve atender às expectativas dos primeiros ouvintes dessa promessa. Apesar da constante desobediência de Israel, não pensemos que essa palavra de Deus haja falhado. Romanos 9, 6. Portanto, em alguns momentos, antes do fim dos tempos, Israel étnico, esse povo, essa raça, né, essa etnia, vai prosperar na terra.
que se estende desde o rio Eufrates até o rio Nilo, e assim abençoará o mundo todo. Você pode ver Gênesis capítulo 12, versículo 2, 3, capítulo 15, versículo 18. Mais adiante, isso aí é a visão dispensacionalista a respeito do Antigo Testamento, das promessas, em especial a esse povo de Israel étnico, né? Porque é incondicional e eterna, segundo as Escrituras. Lá na frente, a gente aborda aqui agora o ariancismo, né? A gente vai ver aqui o conceito básico do ariancismo. Tanto segundo essa teoria, tá? Tanto o ariancismo quanto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a salvação veio pela fé em Jesus como Senhor e Messias. Portanto, Deus sempre teve um plano com o povo. A diferença aqui é que a dispensação diz que existem dois povos e dois planos. E aqui é um plano e um povo. Os crentes do Antigo Testamento olhavam para frente, para o Messias, com fé expectante. Os crentes do Novo Testamento olham para trás, para Jesus. Depois que Adão e Eva pecaram, o Senhor se agradou em fazer a aliança da graça, na qual ele livremente oferece aos pecadores vida e salvação por meio de Jesus Cristo, e exige deles a fé nele para que sejam salvos. Todas as outras alianças nas Escrituras eram meras expressões renovadas dessa aliança da graça. A nova aliança é o cumprimento da aliança da graça. Ele tem algumas bases, mas elas não se ajustam adequadamente à visão completa das Escrituras. Aí eles criam algumas interrogações, algumas perguntas que você pode observar aí no livro texto, tá certo? Mais adiante, aí vai perceber o seguinte. Nós vamos falar sobre o neo-aliancismo. Deixa eu pôr aqui para vocês. Aqui o quadro, ó, você pode ver aqui no quadro. O seguinte, o neo-aliancismo. Uma vez que a teoria do aliancismo diz a terra prometida não era o objetivo da promessa de Deus a Abraão, ou seja, Deus quando chama Abraão e fala que existe uma promessa em que o Israel étnico vai prosperar na terra, onde se estende do rio Eufrates até o rio Nilo, e abençoar o mundo físico como um todo, isso é, vamos dizer assim, desnecessário, ou não tinha nada a ver. É como se fosse apenas uma isca para Abraão seguir Deus. Mas na frente isso não ia acontecer. Porque o ariancismo diz que a terra prometida não era objetivo. Não existe esse objetivo. Isso contradiz a escritura. Posteriormente surge o neo-ariancismo, que diz o seguinte: a terra prometida era uma figura temporária que Deus proveria em Jesus. Então, eles vão aqui ajustar realmente o que o Antigo Testamento diz, mas vai distorcer. Diferente do ariancismo. O ariancismo distorce e o neo-ariancismo ele distorce de um para o outro em relação à vastidão do texto bíblico que confirma a dispensação, né? Então, a obra de Deus com Israel no Antigo Testamento era uma figura temporária que Deus tinha proposto a realizar por intermédio de Jesus. As promessas da terra e bênçãos apontavam para frente, para Jesus. Essas promessas se cumpriram através do reinado de Jesus sobre a terra. Deixa eu fazer só uma marcação aqui, para a gente poder ter uma organização melhor. Pronto. Então, de acordo com essa teoria, as promessas de Deus da terra eram uma figura, era uma sombra, era uma imagem, era uma ilusão temporal de que Deus estava preparando para fazer por intermédio de Jesus. Então, a nova aliança não é a mera expressão mais completa da aliança da graça, que começou no Jardim do Éden. A aliança que Jeremias predisse e Jesus cumpriu é verdadeiramente uma nova aliança. A antiga aliança era um tipo, uma figura temporária que tinha o propósito de durar apenas até que a nova aliança viesse. Todo o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz de que Deus disse realizou por meio de Jesus. Então, o neo-aliancismo vai tentar minimizar a bagunça, os equívocos que o aliancismo tem, para
é respeito ao neoreancismo, né, utilizando de recursos que o dispensacionalismo tem, aqui ele usa para garantir nada mais nada menos que o arianismo mais sofisticado, tá? Em vez deles perceberem que o arianismo estava falhando em tudo e voltarem para o dispensacionalismo, eles recriam o arianismo utilizando elementos da dispensação que respeitam, obviamente, a interpretação à luz do que Deus realizou por meio de Jesus Cristo. Né? Mais na frente, a gente vai perceber aqui também o seguinte, outro tema muito interessante, o reino eterno, a aliança de Deus com Davi. Aí aqui temos o seguinte, deixa eu pôr aqui, no seu pé do Monte Sinai, Deus chamou Israel para ser um reino sacerdotal. O desejo de Deus era que Israel se tornasse uma nação farol que estabelecesse uma cultura de justiça abrangente e fundasse um reino semelhante ao Éden, a fim de transmitir a glória de Deus para as nações. O sacerdote era alguém que ficava entre Deus e as pessoas. O reino sacerdotal de Israel tinha de ficar entre Deus e as nações. Então, mas Israel fracassou nesse chamamento. Israel afastou-se de Deus enquanto ainda estava acampado à sombra do Monte Sinai. Endureceu-se na fronteira de Canaã, transigiu durante a conquista e agiu descontroladamente durante os dias de juízes. Entretanto, Deus tinha um plano para salvar Israel e estabelecer um reino para a sua glória. Dessa vez, o plano exigiria tornar um menino pastor de Belém um rei poderoso. No auge do poder, o rei Davi desenrolou plantas para o que pensou que seria uma casa de Deus, um grande templo. Mas Deus mudou tudo e declarou que o próprio Deus seria quem faria a construção. Mas não deu um tempo para si mesmo. Deus comprometeu-se em construir uma casa para Davi, uma dinastia, um dos herdeiros de Davi, que reinaria para sempre, assentando em um trono real. 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 ao versículo 16, né? E aqui no quadro se percebe um mapa falando sobre o prometido reino do herdeiro de Davi. Aí nós temos a visão dispensacionalista a respeito dessa descrição e do texto bíblico de Samuel, de 2 Samuel capítulo 7, diz assim, sobre a cronometragem, o futuro reino físico de um herdeiro de Davi, Jesus, o Messias, durante o milênio, que é físico, né? Como os israelitas éticos ocupando a terra prometida para Abraão, conforme as promessas do Antigo Testamento. Trono. O trono terreno no Israel restaurado durante um milênio. Né? Por fim, contradizendo tudo e a todos, temos o aliancismo e o neo-aliancismo. O atual reino espiritual desde o céu, o amilenista, o atual ou futuro reino espiritual por meio do evangelho pós-milenista, o futuro reino físico do herdeiro Davi, Jesus o Messias, durante o milênio. Pré-milenismo histórico também, nesse sentido. Sobre o trono. O trono celestial, a destra do Pai, a milenista e pós-milenista, o trono terreno, governado, a terra desde Jerusalém durante o milênio. Pré-milenismo histórico. Então, total bagunça, né? Embora a palavra aliança não se encontra na promessa de Deus a Davi, um dos salmos deixou óbvio que essa promessa era uma aliança. Fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Mas nem Salomão, o filho de Davi, nem qualquer uma outra linhagem de reis terríveis que o seguiram foram o definitivo rei Davi. Jesus foi. Então, o Novo Testamento não é reticente sobre a promoção dessa linhagem. As genealogias o documentaram. O anjo anunciou, os proscritos a esperavam, o evangelho a exigiu, os apóstolos a proclamaram e o próprio Jesus declarou. Isso significa que, se ele é realmente o Messias, Jesus de Nazaré, tem de reinar no trono de Davi. E este reino não terá fim. A única pergunta são como e quando. Né? Então, de fato, tudo aponta para o dispensacionalismo. Deixa eu baixar aqui, botar aqui na outra página. Bênçãos da aliança eterna, perdão completo, lei no coração, a comunidade pura, a terra renovada,
a figura a segurança física. Aqui uma imagem, né? Aqui, milenismo dispensacionalista e o reino davídico. De acordo com os dispensacionalistas, o reino não chegou à sua plenitude. É por isso que os dispensacionalistas esperam um futuro reino terreno em que Jesus, um judeu étnico da linhagem de Davi, voltará à terra depois de uma tribulação de 7 anos. O Antigo Testamento mostra isso. O Apocalipse, mais do que tudo, revela isso. Né? E diz assim, quando Jesus nasceu em Belém, Herodes o Grande era o rei pela força, mas Jesus, rei por direito. Veja aí, um fato que comprova novamente a dispensação. No entanto, Jesus foi rejeitado pelo povo. E assim, de acordo com os dispensacionalistas, o reino não chegou à sua plenitude. É por isso que os dispensacionalistas esperam um reino futuro, reino terreno em que Jesus, um judeu étnico da linhagem de Davi, voltará à terra depois da grande tribulação de 7 anos. Jesus herdará com justiça pelo Davi, governará as nações desde Jerusalém e vai inaugurar o inigualável tempo de abundância de paz. Mas essas bênçãos não fluirão da fonte da saúde, riqueza e prosperidade. A nação de Israel se arrependerá por ter rejeitado Jesus como Messias. O próprio Jesus tirará o bloqueio do pecado e oferecerá o perdão nacional e a limpeza espiritual para a nação arrependida. Seus corações serão mudados e a nação será restaurada. Isso é o que a gente pode compreender das Escrituras. Ainda a gente pode ver aqui, pessoal, a respeito sobre o amilenismo, o pós-milenismo e o reino davídico. Então, os amilenistas entendem de forma que Jesus vai herdar o trono de Davi quando ele subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai. Os pós-milenistas tomam perspectiva semelhante. Então, assim, não tem sentido essa visão. Não tem sentido. Porque não tem respaldo bíblico de forma que seja hermeneuticamente coerente e nem exegeticamente. Já os pré-milenismos históricos falando sobre o reino davídico, né? Porque o reino davídico, as passagens que falam sobre o tema reino davídico, refuta o pré-milenismo histórico, refuta os amilenistas. Então, na tentativa de tentar conciliar a teoria com os dados bíblicos, que não, às vezes não batem, eles dizem o seguinte: os pré-milenistas históricos, a visão desse grupo de pensadores escatológicos, pensam que Jesus inaugura um reino eterno. A aliança de Deus com Davi não exige a restauração da atual nação de Israel à terra, porque essa aliança foi feita tendo Jesus em mente. Isso é uma das maiores distorções que encontramos nesse grupo de pensadores que falam e defendem o premianismo histórico, apesar de que existem pessoas de alta patente que afirmam isso. Mas a gente fica com as escrituras. E, novamente, o milenismo dispensacionalista diz que o rei não chegou à sua plenitude, e a gente realmente percebe isso de maneira experimental, e não apenas no plano teórico. É por isso que os dispensacionalistas esperam um futuro reino terreno em que Jesus, um judeu ético na linha de Davi, voltará à terra depois de uma tribulação de 7 anos. Isso é mais do que esperança, isso é fé, isso é confiança, isso é uma promessa espetacular, isso é uma futura realidade. Tá? Então, indo mais adiante, pessoal, nós temos aqui a consumação das alianças. Independentemente do nosso ponto de vista sobre o fim dos tempos, todo cristão concorda com essa verdadeira frase. Jesus é a chave para o cumprimento das alianças de Deus. Ele é o último Adão. Ele é o descendente de Abraão. Ele é o rei davídico. E ele é o sacrifício perfeito final, que sela a nova aliança com o seu próprio sangue. E é por isso que Paulo proclamou para os crentes em Coríntios que todas as promessas de Deus nele são nele sim. Essas promessas formam a espinha dorsal da história do Antigo Testamento
E o Antigo Testamento é o trampolim para as profecias do fim dos tempos. E agora? Será que estamos vendo quando o começo é importante para que olhemos para o fim? Aí nós temos aqui, ó, guia rápido para as alianças de Deus. Como vocês podem ver aqui, ó. Rapidamente aqui, pessoal. Participante da aliança. Deus e a criação. Deus Noé, Deus Abraão, Deus Israel, Deus do sacerdócio de Israel, Deus Davi, Deus em Jesus com todos os crentes que creem em Jesus. Né? Tipo de alianças, vocês podem ver aqui nesse quadro, e o significado. Nós temos os participantes, o tipo de aliança e o significado. Ok, que coisa interessante, né? Esse guia rápido para as alianças, né? Veja aí. E muito interessante, né? Muito importante você pegar esses assuntos aqui. Bem, próximo vídeo, iremos falar sobre o reino que era, o reino que ainda será. Então, bons estudos. Até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.